Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a minha simples oração é que essas muitas pessoas possam provar e ver que a Tua palavra é mais preciosa do que o ouro, mesmo o ouro mais fino e mais doce do que o mel, do destilar dos favos de mel. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguns motivos pelos quais você precisa guardar, decorar e meditar as Escrituras, segundo John Piper. 1. Guardar as Escrituras torna a meditação possível em casos quando você pode não ter a Bíblia em suas mãos. É o caminho para o entendimento profundo. Se você vai meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você precisa ter ela guardada na sua cabeça e no seu coração. 2. Memorizar a Escritura fortalece a sua fé, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma dica para você guardar a palavra de Deus é você ler a sua Bíblia em voz alta. 3. Memorizar a Escritura molda o jeito como você vê o mundo, conformando a sua mente ao ponto de vista de Deus em tudo. 4. Memorizar a Escritura torna a palavra de Deus mais prontamente acessível para você vencer as tentações do pecado, pois os avisos e as promessas de Deus são as maneiras pelas quais vencemos as mentiras enganadoras de Satanás. 5. Memorizar a Bíblia fornece as mais doces palavras para ministrar a outras pessoas necessitadas. Você já foi pego de surpresa por uma pessoa que precisava de uma palavra e você não tinha? 6. Memorizar as Escrituras fornece a base para o companheirismo com Jesus, porque Ele só fala com você através de sua palavra e nenhum outro lugar. E se a sua palavra estiver guardada no seu coração, você pode falar com Ele através de oração, em qualquer lugar que você estiver. 7. A palavra de Deus é como um espelho, pois através da sua palavra, você vai perceber o seu estado pecaminoso e o Espírito Santo vai convencê-lo das mudanças que você precisa fazer na sua vida, do pecado que você precisa largar e deixar, porque o chamado de Deus na nossa vida é para que sejamos santos, porque assim Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 a 16. 8. Memorizar a Escritura protege a sua mente, tornando mais fácil para você detectar erros, porque o mundo está cheio de erros, enganos e falsas doutrinas. Porque o Deus desse mundo, Satanás, é um mentiroso e cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4, 5. 9. Memorizar a Escritura capacita você a golpear o diabo na face com uma força que ele não pode resistir, para proteger a si próprio, a sua família, de todos os seus ataques. Com o que você está golpeando ele? Ele é milhões de vezes mais forte que você. E ele odeia você, a sua família, Deus e a sua igreja.
Como alguém anda por esse mundo dominado pelo diabo sem uma espada na mão, a palavra de Deus? Eu não compreendo. Você precisa entender que nós vivemos em uma guerra. Quer você acredite ou não, existem dois reinos em constante guerra: o reino de Deus e o reino de Satanás e dos seus demônios. É trevas contra a luz. E você é o alvo principal de Satanás. É por sua alma que ele tem sede. É a você que ele quer levar para o inferno, porque os dias dele estão contados. Então, irmão, se você não se levantar como soldado do reino de Deus e se armar das armas poderosas de Deus e da palavra do Senhor, da espada do Senhor, você será derrotado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15:7. Permanecer é mais que guardar, é mais que memorizar. É guardar as palavras de Deus no coração, habitar a palavra de Deus no seu coração. É dar uma morada à palavra de Deus. Mais do que isso, é amar a verdade da palavra de Deus. Porque guardar e memorizar a palavra de Deus, até o diabo faz. Porque Jesus, quando venceu Satanás no deserto, ele venceu através da palavra. Então o diabo, ele sabe a palavra de Deus decorada. E você precisa mais do que isso para poder guerrear nessa guerra. Você precisa dar morada à palavra de Deus no seu coração. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João 5:38-39. Veja o que Jesus falou aos fariseus, que a palavra de Deus não habitava neles, não tinha morada no coração deles. E por isso, eles não criam. Então, guardar a palavra no coração é você produzir raiz e produzir o fruto da fé. E o fruto da fé é santidade e obediência à sua palavra. Se a palavra habita em você, você está crendo nela. Ela está em uma casa. A palavra de Deus precisa encontrar lugar em você, uma moradia em você, no seu coração. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. João 8:37. Aqui Jesus está falando para os fariseus que eles, apesar de serem descendência de Abraão, e saberem a palavra de Deus de cor, terem a palavra de Deus na mente, na ponta da língua, eles não tinham a palavra de Deus guardada no seu coração. Não tinha a palavra de Deus como casa no seu coração. Não tinha a palavra de Deus encaixada. A palavra de Deus não pertencia à casa deles, que era o coração deles. Então, quando a palavra de Deus não encontra casa, ela não é bem-vinda. A pessoa, ela sabe a Bíblia toda de cor, mas ela não tem vida na palavra de Deus. Não produz fruto, não produz vida, porque ela não tem o amor pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela realmente habita em nós, ela nos muda, nos faz mais santos, ela nos faz mais obedientes, ela nos faz mais com temor de Deus, da sua palavra, ela nos faz mais a imagem e semelhança de Jesus. Como diz João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, o Filho de Deus, sempre falou a verdade da palavra de Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus falava as palavras de Deus sempre. As palavras de Jesus são vivificantes. João 3:63. As palavras, elas dão vida. A palavra de Deus, ela dá vida à sua alma. É somente através da palavra de Deus que você vai levantar uma alma morta, que está morta. O pecador, na sua essência, ele está morto, porque o salário do pecado é a morte.
espiritualmente, essa pessoa está morta, esta alma está morta. Então, você só vai conseguir levantar esse moribundo, esta alma morta, com a palavra de Deus. Você precisa entender que você está lidando com um moribundo. Mas quem vivifica é a palavra de Deus, saída da sua boca através do Espírito Santo. Porque a letra mata, mas o Espírito é quem dá vida. Por isso, você precisa proclamar a palavra de Deus. Mas antes, você precisa orar, ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de santidade, para que o Espírito Santo possa habitar em você. Uma alma moribunda não pode levantar uma outra alma moribunda. Só o Espírito Santo de Deus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Por fim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Irmão, você precisa entender que o mundo espiritual existe, que nós temos um inimigo sobrenatural. O mundo jaz do maligno, o maligno é Satanás. Ele não está sozinho, eles têm uma corja de demônios juntamente com ele. Quando ele vem para a sua vida, ele não vem sozinho, ele vem e traz vários. Então, você sem a palavra de Deus, irmão, sem Jesus na sua vida, sem Cristo na sua vida, você tem zero defesa contra o diabo e seus demônios. Por quê? Porque o diabo, ele odeia Deus e o seu reino. Ele odeia você e a sua família, irmão, porque ele veio para matar, roubar, destruir. Ele tem sede, irmão, de almas. Ele sabe que o dia dele está contado. E ele quer levar o maior número de almas possíveis juntamente com ele para o inferno. Irmão, você precisa ter entendimento do mundo espiritual que, quer você queira acreditar ou não, existem dois reinos. O reino de Deus, onde Jesus Cristo reina. Ele reina porque ele está vivo. Ele reina, ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele reina, ele está voltando. Deus, ele tem Satanás debaixo dos seus pés. Ele tem tudo sob controle. Mas cada vez que a gente abre a porta para Satanás entrar através do pecado, ele entra, ele não vem sozinho. Ele vem, ele tenta destruir a nossa vida. A minha vida estava assim, estava sendo destruída. Ele destrói a tua vida, o teu casamento, ele tira teu emprego, ele destrói teu casamento, ele destrói tua vida financeira, ele leva teus filhos para as drogas. Irmão, é um poço sem fundo, é um calabouço. É isso que ele faz com a nossa vida. Ele te leva para o fundo do poço. E Deus permite. Assim como ele fez com Jó, Deus permite que isso aconteça até com um servo seu, como prova. Agora você imagina com um ímpio que vive no mundo, sendo escravo do maligno, de Satanás. Deus quer salvar todas as almas, mas nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, porque é ela que vivifica, é ela que vai levantar aquela alma morta e moribunda através do Espírito Santo. Se você, irmão, não tiver amor pela verdade da palavra de Deus, não quiser aceitar a palavra de Deus, você vai responder, irmão, de qualquer jeito você vai responder. Porque no dia da prestação de contas, a palavra de Deus diz que aquelas pessoas que não acreditarem em Jesus Cristo como Salvador, porque ele já foi para a cruz pelo perdão dos teus pecados, e não acreditarem na palavra de Deus, aí mesmo elas já se autocondenaram, né? Porque Deus é um juiz justo e ele vai nos julgar de acordo com as nossas ações, com os nossos atos, de acordo com aquilo que a gente plantou. Então, você precisa entender que você tem zero defesa contra o poder do diabo e seus demônios, sem Jesus e sem a palavra de Deus. Irmão, você não pode chegar a Deus sem ser através do Filho dele. Antes, quando eu estava no mundo, eu orava para Deus. A Bíblia diz que a oração de um ímpio é abominável ao Senhor. Eu falava, orei a Deus, ele escutou. Ele não escuta. A oração de um ímpio é abominável a Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é o quê?
é aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus. Ou seja, ela reconheceu Jesus como Filho de Deus, aquele que foi para a cruz pelo perdão dos seus pecados, se arrependeu dos pecados, aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador, está procurando mudança, é uma nova criatura, está procurando mudar. Você não vai conseguir virar um santo do dia para a noite. O ideal é que sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque Deus não nos chamou para ficarmos com um pé no mundo e outro na igreja. Não. Deus, ele nos chamou para sermos santos, né? Para dizermos, Cristo vive em mim. Aleluia. Nós vamos pecar porque nós herdamos a velha herança de Adão. Então, quem vai nos ajudar a andar em santidade, a largar o pecado, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos chama, ele nos capacita e ele nos ajuda. Ele também nos manda provas para provar a nossa fé e a nossa fidelidade. Então, irmão, você precisa entender que debaixo do poder do maligno, você está caminhando, irmão, para um abismo, um mundo sem volta, um mundo onde há choro e ranger de dentes. Esse mundo, esse lugar, esse abismo se chama inferno. Se você não acredita, irmão, no inferno, que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque está escrito na Bíblia. Os mundos passarão, né? Mas a palavra de Deus, ela nunca passará. Você precisa entender, irmão, porque se não existisse a palavra de Deus, você imagina como seria esse mundo. Irmão, você sabia que todas as constituições de todos os mundos elas foram elaboradas com base na Bíblia? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Só que nós não podemos somente ler a Bíblia, irmão, entrando pelo ouvido e saindo por outro. O que a palavra diz? Que nós precisamos dar morada à palavra de Deus. Nós precisamos ter amor pela palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus é como que ele dissesse assim para uma criança, olha, não coloca o dedo na tomada. Sabe quando a gente fala para um filho quando é pequenininho? Não coloca o dedo na tomada porque você vai tomar um choque e ele não acredita, ele vai lá e coloca e toma um choque. Irmão, assim é a palavra de Deus. Eu vi isso na minha vida, irmão. Todos os mandamentos da palavra de Deus que eu descumpria, eu vi as maldições na minha vida. Não só na minha vida, na minha família toda, irmão. Irmão, acredita, irmão, na palavra de Deus, porque ela nunca passará. E uma última palavra, irmão, que eu vou deixar para você. Você sabia, irmão, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada nascer do sol? Sim, irmão. As misericórdias do Senhor, Deus é tão bom, tão amoroso, que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Lamentações 3, 22, 25. E que juntamente com as suas misericórdias, nós temos, juntamente com ela, a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã, irmão? A estrela da manhã é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a estrela da manhã. Só Ele, irmão, pode iluminar a sua vida. Porque Ele é essa estrela da manhã. Só Ele pode trazer luz à sua vida. Porque Ele é quem clareia, é quem ilumina. Ele é quem vai, irmão, iluminar, clarear, dar vida às trevas, irmão, que nós estamos mergulhados quando estamos vivendo numa vida de pecado. Então, irmão, deixa Jesus iluminar a tua vida, irmão. Porque é só Ele o caminho, irmão. Não existe outro caminho, irmão. Não se deixe enganar, irmão. Não se engana, irmão, pelo maligno. Não se deixa, abre a tua mente, irmão. Não existe outro caminho, irmão. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Você nunca, irmão, verá ou chegará a Deus, a não ser pelo seu Filho, Jesus Cristo. Isso está em João 14,6. Por fim, eu vou deixar uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos e também por nós, a igreja do Senhor. Você pode ser essa igreja do Senhor. Você quer fazer parte da igreja do Senhor? Você quer fazer parte do exército do Senhor, do reinado de Deus? Irmão, Deus nunca perdeu uma batalha, irmão. Vem fazer parte do reinado do Senhor, irmão, porque é mais que vencedor. É mais que vencedor, irmão. Você vai ter o teu nome escrito no livro da vida, ter o teu nome numa pedrinha e
A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E você vai ter, irmão, o que há de mais precioso na vida. A vida eterna. A vida eterna, junto com Deus, Jesus, os anjos e os seus santos. Que você pode querer mais, irmão, do que isso. Então, irmão, vem para Jesus, irmão, você também. Vem. A oração de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome e louvarei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, 17 a 26. Versículos bíblicos para serem guardados, memorizados e meditar na palavra de Deus, para guardar no seu coração, habitar no seu coração, fazer morada no seu coração. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência,
e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 1-8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, esvaziando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João 2,14. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5:16-17. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Provérbios 15:8-9. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. Salmos 34:21. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10:7. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Provérbios 10:28. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Provérbios 10:6. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Provérbios 10:20. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Provérbios 10:32. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:22-25. Mas eu, mulher de Deus, fujo destas coisas e sigo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Pelejo a boa peleja da fé, apodero-me da vida eterna, para a qual fui chamada, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Fui exortada a guardar esse mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém.
1 Timóteo 6, 11 e 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4,14. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 10, 11. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Ó almas adúlteras, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer pessoa, portanto, que queira ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Tiago 4,4. Porque dizes, rico sou e enriqueci, e de nada tenho falta. E você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. E as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jessurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los. Monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio e seus braços eternos os sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destrua-os! O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4,14. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 a 2. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus 14, 35, 36. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo 4,18. Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade na injustiça. Romanos 1,18. Finalmente, a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não só para mim, mas também para todos aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 11, 13. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aleluias, glórias a Deus. Romanos 6, 23. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Isaías 3, 10, 11. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6, 9 e 11. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, 1, 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1, 2. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19, 5, 6. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21, 24. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Romanos 8, 15. Que as trancas de nossas portas sejam de ferro e bronze, e a nossa força dure por todos os nossos dias. Não há ninguém como o Deus de Jessurum. Ele cavalga pelos céus para ajudar-nos. Ele monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é o nosso refúgio, e seus braços eternos nos sustentam. Ele expulsa os inimigos de diante de nós e grita: destrua-os! Aleluia, glórias a Deus! Deuteronômio 33, 25 a 27. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, de boa mente o suportais. 2 Coríntios 11, versículo 3 a 4. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 1, 2. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Entretanto,
Porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Provérbios 1, 24-32. Filho meu, se receberes as minhas palavras e entesourares em ti os meus mandamentos, de sorte que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, se clamares ao discernimento e alçares a tua voz ao entendimento, se buscares a sabedoria como a prata e a procurares diligentemente como a tesouros escondidos, então entenderás o temor de Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 1-5. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Provérbios 10, 27. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja, que quer largos dias para que possa ver o bem? Provérbios 14, 26-27. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26-27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Pois o Senhor disciplina quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Hebreus 12, 6. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. O qual Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, 6, 11. Eu examinarei tudo e reterei o bem. Eu abster-me-ei de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz me santificará em tudo, e todo o meu espírito, alma e corpo serão plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 21-23. Em consequência, isto lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Romanos 4, 22-24. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás,
porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deuterônimo 5:8-9. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para recompensar cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pela primeira vez pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2:3. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:21-23. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14:16-17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vós vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34:1-4. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Aleluias, glórias a Deus. Se alguém vier a mim e não aborreceu a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5:1-2. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60:1-2. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão
nem trabalhado em vão. Filipenses 2, 14 e 16. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Cântico 6:10. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 1 Coríntios 12, 8-10. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37, 5. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:2. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 11-13. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Job 23:10-12. Elijo não vou do poderoso, poderoso. Aleluia. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Céus e terra exultai. Aleluia. Vós remidos o louvai. Aleluia. Cristo a morte aniquilou. Aleluia. O seu aguilhão quebrou. Aleluia. Sim, morreu e nos salvou. Aleluia. E a serpente esmagou. Aleluia. Por amor nos redimiu. Aleluia. A vitória conseguiu. Aleluia. Morte não o impediu. Aleluia. Cristo ascendeu aos céus. Aleluia.
impediu. Aleluia, Cristo ascendeu aos céus. Aleluia, ressurgimos com o Senhor.